Desejo saudar a todos em nome de Jesus, amém? Eu queria convidar vocês para a carta de Filemon e nós estaremos iniciando uma sequência de mensagens, uma série de mensagens na carta de Filemon, onde nós estaremos estudando a mensagem que essa carta traz para as nossas vidas, para a nossa igreja. E hoje nós estaremos aprendendo sobre sofrimento, igreja e uma vida cristã digna de ser imitada. Vamos olhar então para os primeiros 7 versículos dessa carta. Filemon, do versículo 1 até o versículo 7, é a leitura que nós faremos nessa noite. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Antes de entrarmos no texto, irmãos, é importante a gente atentar para o contexto dessa carta. Algumas coisas que estavam acontecendo quando essas palavras que a gente acabou de ler foram escritas. E olhando de uma maneira geral para essa carta, nós percebemos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela foi direcionada a um crente de Colossos chamado Filemon. E quando nós lemos a carta, nós descobrimos um pouco da história de Filemon. Filemon tinha um escravo, um servo, um empregado em sua casa chamado Onésimo. E um dia, Onésimo decidiu tomar a atitude radical de fugir, de quebrar o contrato que ele tinha com Filemon e fugir em direção a Roma, o que não era uma coisa nada fácil naquele contexto geográfico, porque de Colossos até Roma você tinha uma viagem mais ou menos de 2.000 quilômetros de distância. E aí você começa a imaginar como era dura aquela viagem para Onésimo fazer, sendo que naquela época não tinha carro, não tinha moto, nem mesmo uma bicicleta, muito menos avião. O máximo que ele poderia arrumar era um jumentinho ou então uma carroça para ele pegar carona aqui e acolá. Mas Onésimo fugiu em direção a Roma, ele fez esse esforço, esse sacrifício, porque ele era um cara esperto, muito esperto. Roma naquela época era uma grande cidade, com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. E eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de polícia e ladrão, mas quando o ladrão ele está fugindo da polícia, a primeira coisa que ele faz é correr para o meio da multidão. Por quê? Porque lá na multidão ele pode se esconder facilmente. Ele corre para o meio da multidão, ele despista assim os policiais e facilmente ele se perde no meio daquele tumulto, no meio daquele povoado. Onésimo estava pensando nisso quando ele fugiu até Roma. Ele queria se perder no meio daquela multidão a fim de não ser encontrado e levado de volta para o seu senhor, para a casa de Filemon. Só que pela providência de Deus, 2 coisas acontecem quando Onésimo chega na cidade de Roma. Primeiro, Onésimo conhece o apóstolo Paulo e segundo, Onésimo conhece o evangelho que Paulo anunciava. E quando Onésimo conhece esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho transforma a vida desse escravo. Ele se converte, ele é transformado pelo poder da palavra. E aí Paulo, no meio daquele discipulado pessoal, ele dá um conselho a Onésimo. Ele diz: olha, Onésimo, eu sei que você é salvo, eu sei que você vai para o céu, mas tem uma coisa que a gente precisa resolver aqui na terra. Você precisa voltar lá para Colossos e você precisa reatar, restaurar e se reconciliar com o seu Senhor a quem você prejudicou. Você precisa consertar o prejuízo que você causou à família de Filemon. E assim, Onésimo é enviado pelo apóstolo Paulo de volta a Filemon, e Paulo não envia ele de mãos abanando. Ele escreve uma carta, que é a carta que a gente leu aqui, uma porção dela. Ele escreve uma carta e o principal objetivo de Paulo nessa carta aqui, que a gente leu um pouco dela, é justamente interceder pela vida
de Onésimo. Essa carta de Filemon é uma carta de intercessão. E o objetivo primário de Paulo era justamente reconciliar esses dois camaradas. E à medida que a gente analisa essa carta, que a gente caminha por esses versículos, e a gente analisa esse processo de reconciliação, nós temos muitas coisas para aprender, muitas lições para a gente aprender sobre graça, amor, liderança, compaixão, perdão, serviço, hospitalidade e inúmeras lições que têm uma grande relevância para a nossa vida cristã e para a nossa igreja. Hoje eu quero enfatizar para vocês o caráter de Filemon, a pessoa de Filemon, quem Filemon era. E o que veremos aqui, como o tema que eu disse a vocês sugere, o que nós veremos em Filemon é uma vida cristã que é digna não apenas de ser admirada, mas uma vida cristã que é digna de ser imitada. Mas antes de falarmos sobre Filemon, vamos ler o primeiro versículo e observar uma breve descrição que temos sobre a vida de Paulo. O texto começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu confesso a vocês que a gente poderia passar o resto da noite só nessa pequena frase, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Existem grandes lições para a nossa vida espiritual aqui, e eu quero me deter nela por alguns minutos, para que a gente possa aprender algumas coisas para a nossa vida espiritual. Existem basicamente 3 coisas que eu quero identificar com vocês nessa pequena frase, 3 coisas sobre a vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vejam a fé de Paulo. Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, e o resultado que ele teve, a recompensa que ele teve por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas de Cristo aos pecadores, foi justamente ser lançado em uma prisão. Mas é interessante notar que, apesar de estar com as algemas do Império Romano, Paulo não se apresenta nessa carta como um prisioneiro de Roma. Ele não se identifica dizendo Paulo, prisioneiro de Roma. Não, ele diz Paulo, prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Isso mostra o comprometimento que o apóstolo Paulo tinha com Jesus, não apenas quando tudo estava dando certo, mas inclusive quando tudo estava dando errado. É impossível a gente ler a história do apóstolo Paulo sem perceber a realidade que está por trás dessa frase. A realidade de que Paulo pertencia ao Senhor Jesus Cristo com tudo aquilo que ele tinha, com tudo aquilo que ele era. O maior interesse de Paulo era avançar o reino de Jesus, manifestar a glória de Jesus e pregar o evangelho de Jesus para a salvação do povo. O maior compromisso desse apóstolo não era com o seu bem-estar, não era com o seu conforto, não era com o seu sucesso pessoal. O maior compromisso dele era com Cristo. A vida de Paulo era uma vida que nós podemos chamar de uma vida sacrificial. Não necessariamente uma vida confortável, mas uma vida sacrificial que é conduzida por meio dos sacrifícios que ele faz por Cristo. E é importante a gente notar esse primeiro detalhe aqui, logo no comecinho da carta, que é mais ou menos como se Paulo estivesse preparando o terreno, como se Paulo estivesse preparando o coração de Filemon, dizendo: olha, Filemon, eu sei que o que eu vou pedir para você vai ser algo difícil. Eu sei que vai ser um sacrifício, você olhar para Onésimo e você perdoar ele, você se reconciliar com ele depois que tudo que ele fez com você, depois ele trair você, roubar você. Eu sei que é difícil, eu sei que é um sacrifício, mas eu quero que você veja que o sacrifício que eu estou fazendo pelo reino é muito maior do que o sacrifício que eu estou pedindo a você. Então, diante do que eu estou fazendo agora, como um prisioneiro de Cristo, diante do meu sacrifício, o sacrifício que eu estou pedindo a você é fichinha, é coisa simples. Isto mostra, irmãos, para nós o segundo aspecto da vida de Paulo, que Paulo não era apenas um homem de fé, mas com uma fé sólida, a força da fé de Paulo. A fé que Paulo tinha em Cristo não era uma fé fraca, não era uma fé superficial, uma fé que era facilmente arrancada com qualquer tipo de dificuldade, com qualquer vento de obstáculos, de lutas. Pelo contrário, a graça de Deus na vida de Paulo capacitava ele a manter a sua fé em Jesus, mesmo diante das piores situações. O comprometimento de Paulo com Cristo não dependia das circunstâncias. O comprometimento de Paulo com Cristo não dependia das situações da vida. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê isso. Ele sempre esteve enfrentando adversidades, obstáculos, dificuldades, mas ele nunca desistiu. Mesmo na prisão, Paulo continuava dando um jeito de avançar o reino de Jesus Cristo, e é por isso que ele se apresenta aqui como um prisioneiro de Cristo. E aqui nós somos conduzidos ao terceiro aspecto da vida de Paulo, que é não apenas a fé dele, não apenas a força dessa fé, mas também a humildade de Paulo. Vejam a apresentação de Paulo, irmãos. Vejam que humildade. Paulo, prisioneiro de Cristo. Nós vivemos em uma época onde as pessoas fazem questão de se exibirem. Veja o quanto eu ganho, veja o tamanho da minha casa, veja quantos diplomas eu tenho,
veja o meu trabalho, veja a minha posição na sociedade, veja as marcas das roupas que uso, veja o ano do meu carro, veja o quanto eu sou isso, veja o quanto eu sou aquilo, veja o quanto eu me destaco, veja, essa é a tendência natural do ser humano sem Deus, é se exibir, a gente chama aqui, é se amostrar. Essa é a tendência natural do ser humano sem Deus, é o exibicionismo, mas nós vemos algo diferente na vida do apóstolo. Paulo era um homem humilde, ele se apresenta aqui de uma maneira simples, ele não sente necessidade de sair por aí esbanjando os títulos dele em qualquer oportunidade que aparece. Se Paulo não fosse humilde, ele começaria a sua carta mais ou menos assim: Paulo, apóstolo, que já operou tantos milagres, que plantou tantas igrejas, que estudou em tal local, que viu o Senhor Jesus Cristo na cidade no caminho de Damasco, que fez isso, que fez aquilo, que foi usado ali, que foi usado acolá, mas ele não sai por aí esbanjando os seus títulos, desfilando os seus méritos, ele se apresenta apenas como um servo de Cristo. Mais tarde, nessa carta, ele diz que é Paulo, o velho, e isso mostra para nós não apenas um exemplo de fé, mas um exemplo também de humildade. Resumimos isso dizendo que Paulo era alguém que, pela graça de Deus, possuía uma fé firme e sólida em Cristo e uma humildade simples diante do seu Senhor, diante dos seus mestres, diante do seu mestre. E nós notamos aqui, no início da carta, que apesar dessa fé, e essa é a parte que intriga o nosso coração, apesar dessa fé e dessa humildade de Paulo, ele estava sofrendo, ele estava enfrentando dificuldades, privações por causa do reino de Jesus Cristo. Apesar de ser fiel e caminhar humildemente, ele sofreu. E só nessa pequena frase aqui, irmãos, nós encontramos uma reprovação forte contra o chamado evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é um falso evangelho que vem ganhando cada vez mais influência na vida da igreja brasileira. E a promessa desse tipo de evangelho seria fantástica se fosse verdadeira, mas não é. A promessa desse tipo de evangelho é que se você acreditar em Jesus Cristo, você vai virar um super-homem, uma super-mulher. Se você acreditar em Jesus, você vai ficar blindado, você vai entrar em uma bolha e nunca mais nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de sofrimento vai conseguir atingir você. Mas o evangelho da prosperidade é um evangelho falso. Eles pregam que se você está passando por sofrimento, se você está passando por dificuldade, então é porque você não tem fé, ou então uma fé muito fraca. Mas vemos aqui em Filemão que apesar da fé de Paulo e da humildade dele, ele enfrentava severas dificuldades por causa de Cristo, por causa do reino de Cristo. Em várias passagens dos evangelhos, Jesus sempre fez questão de apresentar essa dura realidade para os discípulos, não iludindo os discípulos, como esses falsos pregadores tentam fazer, mas apresentando a realidade dura e crua como ela é, dizendo: olha, vocês irão me seguir, vocês serão perseguidos, odiados, presos, espancados e até mesmo assassinados por causa do evangelho. Quando nós retrocedemos um pouco mais e olhamos para o Antigo Testamento, vemos a mesma coisa. Os profetas eram homens de Deus, servos de Deus, mas apesar disso, enfrentaram o dilema da dor, o dilema do sofrimento. Se você puder pular algumas páginas, depois de Filemão nós temos Hebreus, e eu quero ler com vocês um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Hebreus 11, 35, nós temos uma descrição de como esses homens, esses servos de Deus viveram e morreram. Hebreus 11, 35 diz: alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Se a gente pudesse transformar essas palavras em imagens, nós teríamos um verdadeiro filme de terror nesse texto. Coisas horríveis acontecendo. Homens sendo açoitados, acorrentados, apedrejados, zombados, cerrados ao meio, assassinados. Coisas terríveis. Mas por que eles sofreram? Porque não tinham fé? Não.
eles sofreram porque estavam perto de Deus, não porque estavam longe de Deus, mas porque estavam perto de Deus. E quando nós olhamos para o nosso exemplo supremo, que é Jesus Cristo, nós vemos a mesma coisa. Eu fico me perguntando o que é que os pregadores da prosperidade fazem diante do exemplo de Jesus Cristo, porque na lógica da teologia da prosperidade, se você sofre, você não tem fé. E isso dá um dilema, um nó na nossa cabeça quando a gente olha para a vida de Jesus. Porque o sofrimento era algo que estava pesando constantemente nos ombros de Jesus Cristo. Mesmo ele sendo fiel, mesmo sendo obediente à missão que recebeu do Pai, ele enfrentou severas perseguições e sofrimento por causa dessa missão. E esses exemplos de Paulo em Filemon, dos evangelhos, dos discípulos, dos profetas do Antigo Testamento e do próprio Cristo, todos esses exemplos mostram para nós o quanto a teologia da prosperidade é estranha à palavra de Deus. Sofrimento, irmãos, não é sinal de falta de fé, pelo contrário, a Bíblia apresenta o sofrimento como algo inevitável para nós. Jesus disse em Mateus 5, versículo 10 ao 12, bem-aventurados serão vocês quando perseguirem vocês por causa da justiça, porque o reino dos céus é de vocês. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo e caluniarem vocês, disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sofrimento é inevitável para nós. E Paulo está sofrendo aqui justamente porque está enfrentando essa realidade. Ele está sofrendo aqui não porque não tem fé, ele está sofrendo porque ele tem fé. Em alguns países onde o cristianismo é perseguido de uma maneira mais violenta, você vai encontrar o caso de uma pessoa que se converte, de uma pessoa que é transformada pela palavra, e ela se aproxima do seu trabalho e o patrão olha para essa pessoa e diz, olha, se você vai entrar aqui no meu trabalho com essa história de que Jesus Cristo é Deus, você não vai mais trabalhar aqui, está despedido. O camarada sai do seu trabalho, está começando a sua vida cristã, ele volta para casa, e o pai olha para ele e diz, olha, se você vem com essa história aqui de que Jesus é Deus, você não vai mais morar debaixo do meu teto, você vai embora daqui e você não vai mais ter contato com essa família. Aí eu pergunto a vocês, esse camarada está sofrendo porque não tem fé? Não, é justamente o oposto. Ele está sofrendo por causa da fé que existe no coração dele. É o que a Bíblia chama de sofrer pela justiça ou sofrer por causa de Jesus Cristo. Então, não estranhe, irmão, quando você estiver servindo a Jesus e alguma coisa muito ruim acontecer na sua vida. Não estranhe, dizendo, oh meu Deus, eu estava fazendo tudo direitinho, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, eu estava indo na igreja, eu estava confiando em Jesus Cristo, batalhando contra o meu pecado, mas aí acontece esse desastre em minha vida. Por que isso acontece? Não estranhe isso. É isso que Paulo está enfrentando aqui quando diz que é um prisioneiro de Cristo. Ele diz mais tarde, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E nessa pequena frase nós devemos encontrar um grande consolo e encorajamento para aqueles que enfrentam perseguições por causa da fé. É bom que a gente se identifique com Paulo aqui, é bom que você coloque o seu nome aqui nesse primeiro versículo e você pense nesse versículo desse jeito, Neemias, prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Vejam, irmãos, às vezes nós enfrentamos oposição não ao ponto de ser preso, mas às vezes é uma família que não entende sua fé, às vezes é companheiros no trabalho, na escola, que zombam da sua santidade, às vezes são ateus e pessoas que zombam do seu Deus. Nós enfrentamos dificuldades, mas isso não deve causar espanto no nosso coração. Nós devemos olhar para essa frase e ver que o mesmo Deus que sustentou Paulo naquela dificuldade é o Deus que nos sustenta em nossas lutas. Então olhe para a sua vida desse jeito, não olhando para si mesmo como um prisioneiro da doença, como um prisioneiro da depressão, um prisioneiro da ansiedade, um prisioneiro da crise, um prisioneiro do pecado, não, mas olhando para si mesmo como um prisioneiro de Cristo Jesus. E é assim que nós encaramos as nossas lutas, com firmeza, com firmeza. A parte B do versículo 1 e o versículo 2, nós temos uma descrição que Paulo traz de Filemon. Ao amado Filemon, diz Paulo, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Esse é o retrato que Paulo traz sobre quem é Filemon, sobre a pessoa de Filemon. E existem 3 coisas que Paulo fala sobre Filemon nesses versículos. Primeiro, que tipo de pessoa Filemon era? Uma pessoa amada,
uma pessoa amada. Filemon não era aquele tipo de pessoa irritante, aquele tipo de pessoa orgulhosa, reclamona, explosiva, amarga. Filemon não era aquele tipo de pessoa com quem você não aguentava ficar perto por poucos minutos. Filemon era uma pessoa dócil. Eu imagino Filemon, pelo retrato que essa carta oferece, como uma pessoa gentil, uma pessoa compreensiva, alguém não apenas que transmite amor para você, como também alguém que desperta o seu amor. E sem dúvidas, a gente tem aqui, quando Paulo diz ao amado Filemon, uma evidência do fruto do Espírito na vida de Filemon. Uma vez que o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22, é amor. Amor. Mas não apenas uma pessoa amada, uma pessoa também atuante na obra. Ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Filemon era aquele tipo de cara que não tem dificuldades de arregaçar as mangas e trabalhar para Cristo e avançar o reino de Cristo. Filemon não era aquele tipo de crente que ficava exigindo o trabalho de todo mundo, enquanto ele mesmo não tinha disposição nem mesmo para dar um prego em uma barra de sabão. Não! Filemon era um companheiro de trabalho do apóstolo Paulo. Ele auxiliava o apóstolo Paulo. Prosseguindo no texto, nós descobrimos que por meio desse trabalho, Filemon abençoava, fortalecia o povo de Deus. E nós não sabemos ao certo os detalhes desse trabalho que Filemon realizava naquela época, mas nós sabemos que um dos principais trabalhos que Filemon realizava, e esse é o terceiro ponto sobre sua vida, é sendo hospitaleiro. Filemon era uma pessoa amada, atuante e hospitaleira. A nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, como diz o versículo 2, e a igreja que está onde? Está em tua casa. Nesse período da história da igreja, irmãos, a comunidade cristã não tinha um templo fixo, como a gente tem aqui para se reunir. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam nas casas. E a casa de Filemon, como a gente nota aqui, era uma casa aberta para que aquelas reuniões acontecessem. Pela estrutura do texto, boa parte dos comentaristas dizem que Áfia e Arquipo são familiares de Filemon, que também serviam a Jesus Cristo. Provavelmente Áfia sendo a esposa e Arquipo sendo o filho de Filemon, pela estrutura que o texto apresenta para nós. Isso quer dizer que toda a família de Filemon estava empenhada naquele serviço. Como líder do lar, Filemon inculcava na cabeça dos seus familiares que a casa deles não era apenas um lugar que serviria para o conforto e para a segurança da família. A casa deles seria também a casa de Deus, o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, para orar, para cantar e para praticar a comunhão cristã. E é assim que o apóstolo Paulo descreve o crente de Filemon. O crente Filemon, uma pessoa amável, operante e hospitaleira. A pergunta que surge nesse ponto é qual é a relevância que a vida de Filemon tem para a nossa vida. Eu quero trazer algumas aplicações nesse ponto. Nós aprendemos aqui, irmãos, nesses versículos, que tipo de crente devemos ser. Que tipo de pessoa devemos ser como pessoas que servem a Jesus. Devemos ser uma pessoa amável, uma pessoa produtiva na obra de Filemon. Ou seja, a maturidade espiritual de Filemon é um exemplo, um alvo para a nossa vida cristã. Não é legal ser aquele tipo de crente amargo. Não é legal ser aquele tipo de crente que ninguém aguenta ficar perto de você. Não é legal ser aquele tipo de crente que fica sempre exigindo trabalho, mas que não trabalha. Filemon não era assim. Veja, irmãos, é lamentável, mas facilmente nós encontramos esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus. É aquele tipo de pessoa que está sempre reclamando, dizendo tipo assim, a igreja precisa orar mais. Mas essa pessoa não vem para uma reunião de oração. A igreja precisa doar mais, se envolver mais em ação social, e aí essa pessoa, quando tem algum projeto na igreja, simples, de montar uma cesta básica, o camarada não chega perto nem mesmo com 1 quilo de alimento. Ou então a igreja precisa ser mais madura, ter mais sabedoria, mas quando passa o dia a dia, aquele tipo de irmã não lê a Bíblia, não lê a palavra, não investe em sua própria vida espiritual. É aquele tipo de pessoa que está sempre exigindo, mas nunca fazendo. E não é legal ser esse tipo de pessoa, pelo contrário, a humildade, o amor, o serviço devem ser características na minha vida e na sua vida como crentes em Cristo Jesus. Quando nós recebemos o Evangelho, é isso que acontece com a gente, uma transformação que dá disposição a você, não apenas para receber o amor de Deus, sentar no banco da igreja e esperar a sua morte para ir para o céu, mas quando o Evangelho chega, ele traz uma disposição para que você compartilhe o amor que você recebeu com as pessoas ao seu redor. Por meio de quê? Por meio do serviço, sendo um companheiro, uma companheira de trabalho, como Filemon era. Tudo isso como resultado do Evangelho. O Evangelho mostra para nós, irmãos, um Cristo que ama a igreja dele,
Um Cristo que trabalha pelo bem da igreja dele e que abre mão da sua glória, que abre mão até mesmo do seu conforto. Pelo quê? Pelo bem da igreja. Pela sua própria glória e pelo bem da igreja. E se nós queremos seguir os passos desse Jesus, nós devemos acompanhar Filemon e nós devemos trabalhar também pelo bem da igreja. A minha maior motivação em trabalhar pelo bem da igreja é uma motivação muito simples. Jesus trabalha pelo bem da igreja. Meu mestre, meu salvador, aquele que me redimiu e me encontrou em um lamaçal de pecados, ele trabalha pelo bem da igreja dele. Antes mesmo do mundo existir, Cristo já trabalhava pelo bem da igreja dele. Ele já planejava a nossa redenção. Então, se Cristo, sendo perfeito, trabalha pelo bem do povo dele, mesmo esse povo sendo imperfeito, ingrato, falho, então quem sou eu para me excluir desse serviço? Facilmente a gente encontra o famoso crente mimimi. Eu não vou mais ajudar na igreja porque eu passei ali na rua, fulano da igreja passou por mim, nem falou comigo. Eu não vou mais trabalhar na igreja porque eu cheguei aqui no culto de domingo à noite e o pastor não veio falar comigo. Eu não vou mais trabalhar para a igreja porque a igreja é um povo falho, cheio de defeitos, cheio de ingratidão. Mas Jesus poderia dizer isso com mais autoridade do que eu e você. Mesmo assim, Jesus é o principal obreiro da igreja, o principal interessado e operante na igreja. Então aqui estão duas coisas que devemos guardar em nosso coração. Cristo enxerga os erros da igreja com mais clareza do que qualquer pessoa nessa terra. E mesmo assim, Cristo trabalha pelo bem da igreja com uma disposição maior do que qualquer pessoa dessa terra. E Filemon, seguindo os passos de Jesus, trabalhou pelo bem da igreja, com o amor dele, com a sua hospitalidade, hospedando a igreja e com a sua vida de um modo geral, ele trabalhou pelo bem da igreja e é por isso que nós podemos ver nele uma vida cristã digna de ser imitada. Vamos olhar para o versículo 3 e ver o desejo de Paulo para aquela igreja, quando ele diz: graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Notem aqui de início que a saudação que Paulo traz se encontra no plural, graça e paz a vós. Isso quer dizer que essa saudação não é direcionada apenas para Filemon, mas também para a família de Filemon e para a igreja que se reunia lá na casa de Filemon. E em primeiro lugar, Paulo diz que desejava que a graça de Deus fosse derramada na vida daquela igreja. E de certo modo, qual é a maior necessidade da igreja, irmão? A nossa maior necessidade como igreja, qual é? É a necessidade que a gente tem da graça de Deus. Aqui é um resumo da nossa maior necessidade. E a igreja, ela não é uma vitrine de anjos, uma vitrine de anjos. A igreja é o quê? Um hospital de pecadores. Você não precisa se esforçar muito para enxergar na igreja falhas, erros, lacunas, defeitos. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade formada não de anjos, mas de pecadores, que estão ajudando uns aos outros enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa maior carência, a nossa maior necessidade não é de conforto, não é de dinheiro, não é ser uma igreja mais famosa. A nossa maior necessidade é a necessidade da graça de Deus. Precisamos que Deus olhe para nós com olhos de misericórdia, com um olhar de compaixão. É por isso que Paulo desejava isso para aquela igreja, graça e também paz. Paulo desejava que a paz de Deus norteasse aquele povo, direcionasse aquela igreja. E o que é a paz, senão um resultado da graça de Deus? É impossível a gente ter a paz de Deus se não for pela graça. É por isso que toda vez que o apóstolo traz a sua saudação, ele coloca essas duas coisas tão juntas como as asas de um passarinho. Graça primeiramente e, consequentemente, resultado da graça, a paz dominando o povo dele. A paz com Deus, a paz uns com os outros. Tudo isso através da vontade do Pai e também da obra de Cristo Jesus. Então, eu vou trazer para vocês um resumo da maior necessidade da nossa igreja e da igreja de um modo geral. Qual é a maior necessidade? Graça e paz. Não é dinheiro, não é conforto, é graça e paz. Essa é a nossa maior necessidade, irmãos. Isso é algo muito sério. A pior coisa que pode acontecer com uma igreja é ela se tornar endinheirada, como a gente diz, uma igreja rica, uma igreja confortável, uma igreja famosa, mas se tornar uma igreja vazia da graça de Deus. É o pior desastre que pode acontecer com qualquer igreja, uma igreja se tornar confortável,
rica, mas vazia da graça de Deus. É por isso que nós precisamos orar pela graça de Deus na vida da nossa igreja, da igreja brasileira, da igreja espalhada pelo mundo, porque é pela graça que pecadores são convertidos, é pela graça que obreiros são levantados, é pela graça que a igreja é avivada, é pela graça que o nome de Jesus é exaltado e a paz é estabelecida na unidade da igreja. Esse é o nosso maior tesouro que recebemos do próprio Cristo, a graça dele. No versículo 4 ao 5, Paulo fala sobre a sua gratidão pela vida de Filemon. Ele retorna a falar sobre Filemon, dizendo: sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo está dizendo aqui que ele se alegrava pela reputação de Filemon, pelo nome que Filemon tinha. Filemon não era aquele tipo de crente conhecido como um crente cheio de nó pelas costas. Rapaz, fulano ali é crente, mas cheio de nó pelas costas. Filemon não era esse tipo de crente. Filemon, ele tinha um bom nome, ele tinha uma reputação, e toda vez que Paulo estava orando, como ele diz aqui, sempre que eu estou orando, e aí eu me lembro de você, Filemon, sabe o que eu faço? Eu agradeço pela sua vida, eu dou graças ao meu Deus. E o texto no grego aqui, a maneira de simplificar esse versículo aqui, Paulo diz que dava graças a Deus por causa da fé que Filemon tinha em Cristo e o amor que ele tinha também pelos santos. Ele conheceu esse testemunho de Filemon, provavelmente por Epáfras e Onésimo, que contaram a Paulo sobre a vida atual de Filemon, e aí ele se alegrava, isso tudo despertava alegria no coração do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, sempre quando eu estou orando e eu me lembro de você, nossa, existe uma alegria que invade o meu coração e eu agradeço a Deus pela sua vida. Isso é um ponto propício para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Deixa eu colocar isso aqui em forma de pergunta. Filemon despertava alegria no coração de Paulo. E você? Que tipo de sentimento você desperta nas pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de sentimento você desperta na comunidade que convive com você? Essa é uma pergunta bem interessante para a gente fazer para o nosso coração. Se um irmão que conhece sua vida fosse orar por você, ele iria orar com um sorriso no rosto ou com lágrimas nos olhos? Seria uma oração de gratidão ou uma oração de intercessão? Seria dizendo: ó Deus, eu dou graças ao meu Deus, porque o Senhor tem agido na vida dessa pessoa. Ou então ele iria dizer: ó Deus, tem misericórdia. Tem de piedade, Jesus. Eu digo isso, irmãos, porque existem basicamente dois tipos de crentes no meio da igreja. Aquele crente que serve para a alegria do povo de Deus, que serve para fortalecer o povo de Deus, e aquele crente, aquele outro tipo de crente, que serve para o desencorajamento e para a tristeza do povo de Deus. E não se espantem, as coisas sempre foram assim, sempre. Desde o início da igreja você tem esses dois tipos de pessoas. Um fortalece o povo, outro é uma pedra de tropeço, outro causa tristeza, desencorajamento para o povo. Toda igreja tem esse tipo de coisa. Na igreja primitiva, a gente vê que de um lado tem quem? Tem Barnabé, servindo para encorajar o povo, para alegrar o povo. Do outro lado, Ananias, servindo para entristecer o povo. Toda igreja tem isso. Tem o Josué e Caleb de um lado que estão dizendo: vamos lá, a terra é nossa, vamos conquistar pelo poder de Deus. E do outro lado, você tem os 10 espias. Olha, não vai dar certo não, a gente vai morrer. E assim eles desanimam o povo de Deus. Por isso é bom que a gente examine o nosso próprio coração e veja de que lado nós estamos nessa história. Veja se a sua vida e a minha vida tem sido um tônico para a nossa igreja ou um veneno para a nossa igreja. E é assim que nós podemos examinar o nosso coração. Toda vez que não fazemos caso da palavra, toda vez que negamos o perdão ao próximo, toda vez que somos insubmissos, toda vez que usamos a nossa liberdade para ferir um irmão, toda vez que nos entregamos ao orgulho e espalhamos contendas por meio de palavras más e fofocas, toda vez que somos legalistas ou liberais, estamos servindo como um veneno para o povo de Deus. E devemos cuidar para que não sejamos assim, irmãos. Devemos ser como Filemon, despertar alegria no coração da nossa comunidade, ânimo. E por último, vamos olhar para a oração que Paulo faz pela vida de Filemon, no versículo 6 e 7. Eu oro, Filemon, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Nos versículos anteriores, vocês viram comigo que Paulo falou que estava orando, mas até agora a gente não sabia pelo que ele orava, qual era o conteúdo dessa oração. E Paulo apresenta agora o conteúdo
Ele orava para que Filemão pudesse compartilhar a fé dele de um modo eficaz, sabendo que esse é o resultado de estar em Jesus. Ou seja, em outras palavras, ele orava para que Filemão pudesse compartilhar a fé que ele tinha no coração. Não deixe sua fé escondida, não suprima, não sufoque, não enforque sua fé. Compartilhe sua fé, manifeste sua fé por meio das boas obras. E é assim que Paulo está preparando o coração de Filemão. Lembrem disso. É assim que Paulo está preparando o terreno para o pedido que ele vai fazer mais tarde, para perdoar Onésimo. É como se ele estivesse dizendo, olha, a vinda de Onésimo vai ser uma oportunidade única, vai ser uma oportunidade singular para você mostrar que realmente você acredita em Jesus. Então, Filemão, não retroceda, não sufoque sua fé, compartilhe sua fé, eu estou orando por isso. Então, essa vinda de Onésimo e o perdão que Filemão iria conceder a Onésimo seria um compartilhamento, uma manifestação da fé que Filemão tinha no coração. E uma coisa que a gente nota aqui é a metodologia de Paulo para resolver os problemas da igreja. Vocês notam que ele sempre resolve os problemas por meio da oração? Em toda a carta. Sempre quando Paulo vai escrever uma carta, ele está dizendo isso, eu estou orando por você, eu estou orando por isso aqui. Antes de Paulo apresentar qualquer tipo de exortação, qualquer tipo de pedido, ele já diz que está orando. Existem basicamente duas maneiras da gente resolver os nossos problemas, seja aqui na igreja, em casa, na cidade, em nossos relacionamentos pessoais, no trabalho. Existem basicamente duas maneiras, dois caminhos, duas opções. Ou a gente vai resolver isso com as nossas próprias mãos, com a nossa própria sabedoria, ou a gente, como Paulo faz aqui, dobra os nossos joelhos e ora. E pede a Deus direcionamento, sabedoria, mostrando assim a nossa dependência do Senhor. Paulo priorizava a oração na resolução dos problemas da igreja, e nós devemos fazer isso também, irmãos, nos problemas que aparecem no nosso dia a dia. E encerrando a ação de graças pela vida de Filemão, Paulo novamente diz que ele era uma fonte de alegria para todo o povo, para todos os santos. O coração dos santos estava recebendo ânimo pela vida de Filemão. A ideia aqui é que Filemão era um canal, ele providenciava alívio e alegria para o povo de Deus. Ele recebia essa alegria de Deus e transmitia essa alegria para o povo. E sem dúvidas, pela descrição que Paulo faz dele aqui e no restante da carta, Filemão mostra para nós uma vida cristã que é digna de ser imitada. E eu encorajo vocês a estudarem a vida desse servo de Deus e enxergarem na prática o que é que o Evangelho faz na vida de um ser humano. Ele transforma você em uma pessoa amorosa, em uma pessoa atuante na obra, em uma fonte de alegria para os demais, alguém que vive para a glória de Deus. Por isso é bom, irmãos, que a gente não apenas admire essas virtudes, mas que a gente possa cultivar essas virtudes em nossa própria vida, para que assim Deus use a nossa vida para o bem do povo dele e para a manifestação da glória dele em nosso meio. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.